Bem-vindos a mais um programa do Cultura Ilimitada. Gabriel Oliveira Cunha. Miguel aqui. E no programa de hoje nós estamos na presença ilustre de... Guilherme Smith, sou quadrinista e pesquisador. Vamos falar muito com essa figura. Hoje estamos com um graúdo, um erudito. Um dos grandes. Um dos grandes. Muita história depois da... Vinheta, vai! Cultura Ilimitada. Este vídeo é um apoio à Feira de Quadrinhos Gibi-Tri, evento que vai acontecer nos dias 15 a 17 de maio, na ONG Cirandar, na rua Duque de Caxias, 1297, no Centro Histórico de Porto Alegre. Siga @Gibi-Tri no Instagram para mais informações. Voltando da vinheta, Pode começar, por favor? Guilherme, me conta um pouco, assim, a tua profissão, como é que tu te define hoje, assim? É difícil me definir assim, sabe? Tu tem um currículo grande, tu fez de tudo. Tu é um cara, assim, que em sentido de quadrinhos, escritor, né, tu fez de tudo um pouco, né? Sim. Como é que tu te colocaria hoje? Eu acho que eu assim? me colocaria como produtor cultural, entusiasta de quadrinhos, né? Que geralmente lida com quadrinhos em todas as áreas possíveis. Eu tô me metendo ali, né? Relacionado com quadrinhos. O foco é mais... Mas tu teve muita publicação que não é quadrinhos, que é mais Sim. literatura direta, Sim, né? tive também. Tu é formado em letras, alguma coisa assim? Sou formado em publicidade. Publicidade. Sempre sou publicitário, né? Comparar outras coisas. Publicidade é um povo criativo, né? Sim, eles são obrigados a ser, né? Mas como é que veio esse amor pelos quadrinhos? Aquela coisa, estava andando, a banca apareceu e eu comprei um quadrinho, ou tu tem uma história um pouco mais interessante? Tu teve alguém que te incentivou desde Sim, criança? sim. Desde criança, acho que desde antes de eu nascer, meus pais já liam quadrinhos e tal, e liam pra mim quando eu era pequeno. Não só os pais, os tios. Tinha quadrinhos por todas as casas que eu ia, assim, sabe? Os meus tios, meus avós, enfim. Então não tinha muito como evitar. Eu acho que na época que eu nasci e me criei, assim, nos anos 80, dos 90, não tinha muito como evitar quadrinhos, Turma da Mônica, Disney, Menino Maluquinho, essas coisas assim. Tudo tava por vários lugares, né? Então era como desenho animado na TV, Sim. que também não tinha muito como as crianças evitarem de terem esse contato, né? Então, eu acho que foi meio natural, assim, também. E quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar. Então, o meu sonho era ser desenhista da Maurício de Souza, né? Que legal. Isso é clássico, né? A galera que desenha... Quero desenhar quadrinhos. O que tem no Brasil? Maurício de Souza. Sim. Até eu já vi um quadrinista, um youtuber de quadrinhos falando assim que no Brasil tu tem uma torre chamada Maurício de Souza e um monte de favela em volta. Porque é tudo um contraste tão grande, Sim. toda qualquer outra produtora de quadrinhos no Brasil, assim. E aí, ao longo do tempo, fui conhecendo outros quadrinhos, principalmente super-heróis. Acho que ali pelos 10 anos eu comecei a entender X-Men, né? Por causa da série animada, né, da TV. De 94, né? De 90. 95, não é? Tá, e... Não é 92. 92. Isso. Anos 90. Anos 90. E aí, aí me deu um start para outras coisas, assim, né? Para outros tipos de quadrinhos que não eram só infantis ou não necessariamente infantis, né? Para outros públicos. E que existia um outro sistema de fazer quadrinhos, que não era só a mesma pessoa que, na minha cabeça, o Maurício fazia todos os quadrinhos. Todo mundo já pensou isso, né? O Disney faz todos os desenhos, todo mundo já pensou isso, né? E aí, então, eu pensei assim, não, mas aqui tá acreditado, fulano faz roteiro, fulano faz desenho, fulano faz arte final, então existe uma cadeia produtiva de quadrinhos, né, então, o que eu posso fazer aqui que eu tenha capacidade, que dentro das minhas possibilidades aqui, porque eu morava no interior, eu sou de Erechim, né, não sou de Porto Alegre. Tu veio pra cá muito novo? Vim pra cá pra fazer a faculdade. Mais velho já. E aí, então, dentro das possibilidades lá, né, porque não tinha muita escola de desenho, no máximo tinha um curso de pintura lá. Teu foco, então, no início era desenho. Era aí que tu queria focar, fazer... Isso. Eu pensei, quando adolescente, em chegar a desenhar história em quadrinhos, gostava muito, só que eu percebi que, não sei se tu teve essa percepção, desenhar é uma arte que exige muito treino. Sim. Muito treino. Quem desenha muito. Mas a escrita também exige muito treino, tanto de escrita quanto de leitura, né? Então, acho que também é uma coisa que se eu tinha uma carga de leitura
geralmente um pouco diferente das outras pessoas, né? E desenho, eu até desenhava melhor que a maioria das pessoas, mas eu via que não chegava naquele nível... Minimamente aceitável. Tu olha o cara do teu lado fazendo algo maravilhoso e tu, cara, não consigo nem perto disso, assim. É uma coisa que, só abrindo um parênteses aqui, que eu acho que me irrita, pra falar a verdade, é aquela coisa, eu não tenho talento. Cara, talento é esforço, e esforço é continuidade, entendeu? Então tu vai desenhar mal, uma hora tu vai desenhar bem. É inegável que algumas pessoas têm mais facilidade, tem uma tendência, mas eu acho que com treino e esforço, todo mundo consegue, uns demoram mais que outros. Aí tu vai pegar o cara que pratica, nem, sei lá, claro que não é um exemplo a ser seguido, mas o Stephen King lá, que até chapado escrevia. Teve livro que ele fala que ele nem lembra o que escreveu. Sim. Aí o cara que começou a escrever ano passado quer escrever tanto, não dá, tá ligado? O peso é diferente. Mas no fim das contas, quem não tem talento, né, que ela tem talento natural, ele tem uma barreira, um esforço que ele tem que pensar, eu vou encarar ou não vou? Eu não quis. Eu vi tanto treino, tanto pra mim chegar no nível de algumas pessoas que fazem muito fácil, que eu falei, eu vou fazer outra coisa. Eu acho que é mais um pendor, assim, do que um dom, né? Como as pessoas dizem, né? Talento e tal. Eu acho que é um pendor que a pessoa tem uma vontade maior de fazer do que a maioria das pessoas. E ela tem um contato maior, um repertório maior sobre essas coisas, né? Que ela vai tendo contato com quadrinhos diferentes, que nem eu fui buscando, né? Ter contato com quadrinhos diferentes ao longo da minha vida. Sim. E tal, e ver possibilidades e laboratórios e coisas que eu poderia me encaixar, né, ou criar a partir de coisas que já existem, ou criando coisas novas dentro de coisas que já existem, enfim, né, mas eu acho que é mais um pendor, né, uma vontade maior, assim, uma coisa que te agita, assim, que te faz querer buscar aquela coisa, do que um dom ou um talento. Sim. De querer botar tuas ideias criativas no mundo, fazer elas existirem. Sabe? Eu tenho muito isso, assim, eu não sei como é que é contigo, de pegar, eu quero que isso exista, seja em livros, seja em quadrinhos, seja no que for, eu quero fazer a minha criatividade daqui pra fora. Mais ou menos por aí. Tá, daí a gente tava lá, o jovem Guilherme, com sonhos no interior, e aí tu decidiu, vou fazer publicidade ou vou aprender a desenhar na capital? O teu objetivo lá no início era chegar onde tu tá hoje, ou era pra outro, e daí tu chegou no quadrinhos? Com certeza não é pra onde eu tô hoje. O meu objetivo, quando eu fui fazer publicidade, é que eu pensei assim, mas que profissão eu vou fazer? E uma vez tinha uma revista Veja que tinha um teste de profissões. E aí eu fiz um teste de profissão e deu comunicação. Por mais que eu era uma pessoa muito introvertida e tudo mais. Cara, sempre dá essas coisas, tá ligado? Eu gostava de criar, né? Então, pro lado da criação, da publicidade, eu me encaixava. Agora, pro lado do atendimento, nossa, nada a ver. Humanos não. E aí eu pensei assim, eu gosto de escrever e eu gosto de desenhar. Eu tenho esse lado artístico, digamos assim, que eu gosto do visual, me relaciono com o visual, mas não é bem design que eu quero, até porque design não tinha aqui em Porto Alegre na época. A pessoa muito antiga fala que antigamente o que tu tinha era desenho industrial, era desenho industrial artes, era outras e coisas. era em Santa Maria. Meu Deus. Que hoje em dia tu acha muito curso em muitos lugares. Antigamente tu quer aquele curso, lá naquela cidade, tu vai pra outro. Exatamente. Cada região ela exportava um profissional por vez. Eu queria fazer jogos digitais. Eu sei essa análise. Quando eu era adolescente. Não, quando eu era criança, eu falava, quero fazer jogos digitais. Videogame, no caso, né? Era Curitiba. Daí depois, quando eu cheguei na minha fase de ir pra faculdade, daí teve o curso na Unicinos. Era recém primeiros anos do curso. Né? E quadrinhos, arte, sabia a mesma coisa, né? Sim. E um curso, graduação de quadrinhos, impossível, né? Porque tem no Brasil graduação de quadrinhos? No Brasil tem pós-graduação em quadrinhos, tem na Este, ali em São Leopoldo, e tem em Curitiba também. Em Curitiba eles lançaram agora um curso novo. Mas já teve em outros lugares, assim, só que não duraram, assim, muito tempo. Porque é um mercado muito específico. Muito específico. Infelizmente e muito no Brasil, pequeno também. Pequeno ainda, né? A gente teve aqui... E não tem incentivo também, né? Vai. Né? Aqui a gente teve o Triese, né? Um amigo nosso, e ele começou a dar aula em escola de desenho e também era uma das primeiras aqui em Porto Alegre. Um lance muito nichado. Sim. Tanto que ele começou em evento de anime pra expandir. Sim. É uma coisa que todo mundo ama, mas pouca gente faz.
Tipo, que a gente tá disposta a fazer também, né? Continuar tendo aquela disciplina de fazer todos os passos e todos os cursos que tem que ser feitos. Né? Uhum. Daí tu começou a estudar aqui na capital. Isso, eu comecei a estudar aqui na capital, e aí... Nessa época Pensando- tu não tinha lançado nada ali, escrito no Não, livro, não, nada. não. A gente tinha Nem- acabado de estudar, cara. Não, mas eu digo, nem pessoalmente, tipo, feito fanzine ou Eu quadrinho, ta- eu- pessoa, eu- tipo, eu tenho um quadrinho que eu fiz aqui, olha só. Sim, uma coisa que me motivou bastante, assim, numa época, que foi antes ainda da faculdade, que foi fazer fanzine, mas era fanzine como se fosse de notícias, assim, sabe? Sobre X-Men, no caso, né? Ah, que legal. Como é que. Agora fiquei curioso, como é que era sobre notícias com X-Men? Então, era uma coisa bem artesanal, Tá. era feita impressa, assim, Uhum. no computador mesmo. numa Depois tirava o A4, xerox. Tirava Ah, xerox Já fiz, e já tal. fiz. E aí era sobre X-Men, e daí não era assim, é tipo a gente analisando histórias, ou falando o que vinha por aí, dos Estados Unidos Tu, pra tipo, cá. tinha um blog Eu ia falar. impresso. Não, Não? não. Era mais arcaico ainda. Mas é que tá, mas A era um. gente se correspondia por carta, porque naquela época a internet não era tão popular ainda, porque era final dos anos 90, né? Sim. Então a gente se correspondia por carta, mandava as matérias pro presidente, digamos assim, dos fanzine, e ele montava o fanzine com as colaborações de 3 pessoas que mandavam esse fanzine xerocado, então, para as pessoas que assinavam o fanzine. Né? Nossa. Pagava R$2 e Tudo por recebia o carta. fanzine, tudo por carta. Nossa. E aí depois postava no correio. Passava no correio. Pá, que loucura, mano. Tu ainda tem algum desses? Tem. Se quiser mandar uma foto pra gente botar depois. Te põe no link na descrição Vai, eu aí. ia adorar. Consegui achar, né? Se ele nos mandar, tá no link na descrição pra você ver dessa raridade. Que trio, mano. É porque o pessoal mandava, né, pré-evento desenho. É. Sou muito. Tá, e aí tu começou o curso. E aí eu fiz o curso e tal, mas pensando em trabalhar com publicidade mesmo, nas agências, criando e tal. Nem ideia de fazer Na um quadrinho criação, profissional, não, nada. nem passava mais na minha cabeça Sim. isso, né? Era só que eu tinha esse pendor pro visual e pro escrito, e na publicidade eu ia juntar essas duas coisas. Uhum. Então, claro, daí lá pelo 2003 começou a surgir os fóruns de internet, de quadrinhos e tal. E aí eu fiz parte de um chamado Mutação.com. Eu lembro de ouvir, acho que um podcast do Mutação. Mas é Tinha outra um coisa, podcast? é Mutação em Debate. Né, que tem hoje em eu dia, lembro desse nome, Mutação. que é do Marvel Marvel 616. Mas eu lembro de. Mas é outra coisa. Aí naquela época eu fiz bastante amigos pela internet, né, e tal, que as pessoas começavam a dizer, não, as internet é ruim, não sei o que. Não faça amigos na Não internet. faço amigos, Só não tem tem como pedófilos. fazer, e tal. E daí eu fiz um monte de amigos por todo o país e tal, que gostavam de quadrinhos, até hoje a gente é amigos, pelo menos em alguns grupos, assim, ainda somos bem chegados. E a gente se vê pelo menos uma vez a cada 2 anos, assim, né, então... lá eu consegui entender também que eu gostaria de escrever sobre quadrinhos. Uhum. A partir daquele fanzine lá que eu pensava, tá, isso aqui é uma coisa só... Brincadeira. aqui. Brincadeira e tal, eu poderia escrever sobre quadrinhos porque eu tinha um bom conhecimento sobre isso e poderia escrever sobre isso. Então, em 2003, eu comecei a me relacionar com essas pessoas nesse fórum, né? Lá ele tinha um site também que publicava coisas, tanto fanzines, fanfics, no caso, fanarts e fannotícias. Isso E de eu fazia uma quadrinhos no coluna, geral. Isso, de X-Men, no caso. Tinha o foco de X-Men, assim. Isso. E aí eu tinha uma coluna lá que eu falava sobre X-Men. E em 2004 eu fiz meu TCC, daí que era sobre X-Men, e daí eu comecei a pesquisar mesmo. Legal. Pesquisar quadrinhos pra valer, assim, né? Que daí eu vi que, quadrinhos vai tomar uma parte boa da minha vida, é isso que eu quero. Já, esse barco já foi. Mas fazer quadrinhos, daí pra eu me ligar, assim, de fazer isso foi só 4 anos depois. Que daí um amigo chamou pra fazer uma linha de super-heróis brasileiros que nunca foi pra frente. Nossa, que legal. E aí esse é um eu quadrinho que não aprendi- chegou a ser publicado. Não, nunca foi publicado. Tu só escreveu. Isso. ideias, E eu comecei a essas aprender coisas. como que era o roteiro de quadrinhos, assim, sim. sabe? É porque quadrinhos é toda uma arte diferente, pessoal. Sim, é bem específico. Literatura é uma coisa, desenho, quadrinhos ele junta as duas coisas, mas ele é uma coisa à parte, Sim. porque ele é a E é mais forma de complexo também. a forma de tu ler, porque
eu já vi um cara defendendo que, assim, quadrinhos é uma característica só de quadrinhos, por exemplo, é a quadrinização, que outras coisas não vão ter. Porque tu não só divide um negócio em quadros, como a pessoa que vira a página, ela pode olhar os quadros, o primeiro quadro, ou pode olhar meio que todos ao mesmo tempo. E tudo isso faz diferença, a ordem dos quadros, ou... existe uma lógica que só funciona no quadrinho. Isso. O quadrinho, ele permite a pessoa manipular a ordem da leitura que ela quer fazer. Enquanto o cinema ele guia a pessoa na ordem, não tem como tu escapar do que está sendo mostrado ali. No quadrinho tu pode começar a ler ele no final, pode começar a ler ele no meio, a página também tu pode dar de cara com uma coisa mais chocante, assim, no meio da página e depois ir para os outros lados, né? Então é uma leitura que tu vai unindo as coisas, e mesmo assim, quando tu lê um quadrinho de super-herói, por exemplo, que ele exige também que tu leia numa certa ordem. Se tu lê um quadrinho do meio dessa ordem, e depois vai buscar os que vêm depois, os que vêm antes e tal, mesmo assim tu tá montando um trabalho de memória na tua cabeça, né? Então acho que um quadrinho, ele lida com a memória de um trabalho, de um jeito assim incrível, assim, que ele aciona a memória, ele faz com que a gente, assim como a palavra cruzada, dizem que ela faz melhorar a tua memória, faz melhorar o teu raciocínio. Acho que os quadrinhos também ele tem essa função, assim, de buscar na memória, de ativar essa memória, né? É que o quadrinho, a história em quadrinhos, ela é uma porta de entrada maravilhosa, né? O Turma da Mônica, até quadrinhos da Disney. Só que ela também, ela mostra, como é que eu posso te falar? Ela te inicia, só que ela também meio que deturpa a ideia da arte sequencial. Porque normalmente a Turma da Mônica e a Disney, como são histórias mais simples, eles não precisam de close, eles não precisam de movimentação, como posso ser... movimentação cronometrada, ela não precisa desse jogo de câmera. Então quase todos os quadros têm o mesmo tamanho, quase a história ela pula de uma parte de movimento já pro final dele. Então quase tem industrial, né? Tu pega essa daí, né? Exato. Então quando tu pega uma história um pouco mais adulta, um pouco mais jovem, digamos assim, né? Que, tipo, o cara vai dar um soco, o quadro, ele tá aqui. Aí tem um micro quadro no final da imagem já com close da mão do cara pra te já sentir a pressão que o soco vai ser uma porrada forte. Então tem toda essa construção que o cara consegue fazer. Tu tá na página, quando tu vira, o autor pensa, essa página ela tem que ser épica, então a pose do cara vai ter que ser meio foda, mas não pode ser muito pra não virar galhofa. Então todos esses pensamentos de arte sequencial na quadrinização, quando tu começa com o Turma da Mônica, tu não pega. Mas aí se tu para um pouquinho mais em quadrinhos mais adultos, é muito interessante tu expor isso pra pessoa, mano, não é de qualquer jeito, é tudo pensado. Sim. O quadrinista, ele manipula o tempo, né? Inclusive o tempo, se a gente for pegar os super-heróis, a Turma da Mônica, o mangá, o quadrinho europeu e tal, eles também têm um ritmo diferente, né, de ser colocado, né? O mangá, ele é muito mais contemplativo, ele é muito mais demorado, assim, né? Ele tem menos quadros por página. Ele até tem as linhas de ação, mas ele funciona de um jeito diferente das linhas de ação de um quadrinho de super-herói, ou até da Turma da Mônica, né? Quando, sei lá, a Mônica gira o coelhinho. Assim, né? E o mangá, normalmente, como ele é preto e branco, ele também ele brinca mais com a descrição do que pensa, sabe? Sim. Essa garota tá linda nesse vestido vermelho. Tu não tá vendo que é vermelho, né? Mas o pessoal fala que é vermelho. E o mangá também, ele exagera muito também nas expressões e tal, né? Tanto que tem os SDs, né? Os chibis, né? Isso. Que eles... Super deformed. Eles aumentam, né, essas expressões porque eu acho que é da cultura japonesa também ser mais exagerado, assim, né? Eu acho que eles são tão contidos que quando eles precisam realmente se expressar, eles colocam mais peso na coisa. É um lado cartunesco, assim, que estica, que muda a expressão, tudo, assim. Que também é um pouco da herança da própria Disney, né? Porque o Osama falou que se baseou... Isso, os olhos grandões, né? E tudo. Mas então tá, daí tu se formou lá em publicidade e propaganda, mas tu tinha já o quadrinho, pelo que eu entendi, já como um hobby definido, né? Sim, como a leitura de quadrinho, com certeza. E pesquisador, você foi sobre e tal. E aí eu comecei a escrever blogs. Análise também, tipo, tu analisava X-Men e comecei a escrever blogs, assim, também nessa época comecei a roteirizar, assim, pra esse amigo que tinha pedido e tal. Eu comecei a fazer blogs também, e sempre tentando juntar os quadrinhos, mas não
me jogando definitivamente nele. E aí, quando eu me joguei Tava definitivamente... com medo. Talvez. Não É tinha quando- uma questão de preconceito no sentido de que eu já vi muito da própria academia, ou pessoas tipo assim, é coisa de criança, não só coisa de criança, mas quadrinho é uma coisa menor, sabe? Ser um publicitário ou essas outras profissões ou literatura são coisas de mais respeito, são melhores, digamos assim, e quadrinhos é visto É muito povão. como não só povão, menor. Como Infantil. algo ou infantil, ou quando adulto, algo Marginalizado. de segunda, terceira categoria, sabe? Uhum. Sim, sempre tem isso, mas eu não senti tanto nas coisas que eu fiz, assim, sabe? Eu acho que outras pessoas já sentiram, eu vejo outras pessoas sentirem muito mais isso. E eu vejo as pessoas muito mais curiosas para entender as coisas, né? Por que quadrinhos, por que e tal. Não nem tanto preconceito, né? Mas, assim, eu acho que dentro desse negócio de ser infantil, eu fui buscar também literatura antes, eu fui buscar pesquisar outras coisas também. Mas quando eu fui pro mestrado, digamos assim, mesmo, eu já tava com quadrinhos na cabeça e era isso mesmo. Mas antes disso eu passei 10 anos trabalhando como publicitário. Tu teve toda uma carreira de publicidade antes de... digamos assim. Tá, vamos dizer que é uma carreira, né? A carreira, tu teve uma jornada ali que tu Eu tive não uma tinha quadrinhos, né? jornada que era mais voltada para publicidade e criação mesmo, né? Redação publicitária e direção de arte, né? E tu fez alguma campanha pra Turma da Mônica? Pras maçãs, pra alguma Não. coisa, nada? Nada muito grande, assim, sabe? Nada... Nada que vale a pena ser dito. acho que coisas mais pequenas, assim, sabe? Mas, então, indo pro quadrinho, então, o primeiro que tu fez, assim, como é que veio desde a ideia, como é que tu conseguiu elaborar ela e produzir, publicar a tua primeira edição? O que era ela? Me conta. Geralmente, assim, quadrinho publicado, tu disse. Publicado, Não, né? É que tu falou que tu participou do cara que te chamou, mas tu não isso. chegou a fazer nada. Sim. Vamos- e quando eu era pequeno também, eu fazia os meus super-heróis Sim, e tal, sim. eu fazia os meus roteiros, mas... Ah, né, outra coisa, né? eu que eu digo, eu tenho um fanzine meu que sou eu e meus amigos super-heróis do colégio, isso aí. Sim. Até hoje guardado. Um dia Todo dia mundo possível. acho que passou por essa fase. Não, a turma de colégio toda viu. É meu público. Mas como é que veio a desenvolver o teu quadrinho que chegou a ser realmente publicado, o primeiro? Qual que foi? Qual o nome dele, assim? Então, eu tinha uma editora com os amigos chamada Não Editora. Publicava... O nome é Não Editora. Isso é legal. Era, não existe mais, né? Ah, sim, o nome é legal. E aí a gente publicava uma coletânea chamada Ficção de Polpa. Né, Ficção de? Ficção de Polpa. Polpa. Isso. Das revistas Pulp? Isso. Tá. E aí ali tinha histórias tanto de horror, como de aventura, como de ficção científica, que mais? Fantasia. Publicava aqui em Porto Alegre ou Brasil? Em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. E aí eu falei assim, tá, eu quero publicar um quadrinho. Então a próxima edição vai ser fantasia, então vamos fazer esse quadrinho. Aí primeiro eu tinha feito um conto, e aí esse conto eu adaptei para quadrinho. E aí ele saiu primeiro como quadrinho do que como conto. Tu já escrevia livro, coisa de literatura antes? Já? Eu publicava nessa antologia aí. Sim. E esse conto era o quê? Terror? Era fantasia. Sim, mas Era- fantasia. Nos conta sobre o... Espada e magia? Como assim? Era sobre um gênio. Era o Ah. quarto desejo. Daí o cara, em vez de 3 desejos, ele tinha 4 desejos. O nome do conto era O Quarto Desejo? É. Essa era a premissa, assim. É do pra caso. isso. Ainda tá à venda? Ainda tá... Olha, talvez se ache em cima. Nossa, Mas- é a raridade já. É. Vamos ali na sala. Bora na Salerno, você te acha. Tá, e aí esse foi o primeiro quadrinho, como é que tu viu a recepção? Vocês receberam cartas? Como é que foi? A recepção foi legal, até, mas acho que as pessoas não entenderam muito bem o final, sabe? Então eu pensei assim, tá, então eu tenho que melhorar um pouco a minha narrativa visual, assim, pra as pessoas entenderem melhor o que eu tô... Que ano foi que você lançou esse quadrinho? Acho que foi 2009. 2009. Isso. Tu ia já em essas feiras de comics, de Não. eventos de anime, Não. foi? Tu não frequentava Não. nenhuma dessas? Tinha uma reunião de quem fazia fanzine ali em Gravataí, eu fui uma vez. É, não. Nessa época? É 2012, 2011. Eu não conhecia, não...
É que a Não tinha Comic conhecimento, a assim. Comic Con aqui só veio... A Comic Con Rio Grande do Sul, né? Aham. Só veio até 2011, 2010. Acho que 2010. 2010, a primeira Comic Con. Eles não... Tu falou de que as pessoas não entenderam o final direito, tipo piada mortal, que até hoje ninguém entendeu se Coringa morreu ou não. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, agora Só que já veio- alguém já não viu dá, o público não dá pra falando. comparar com o Alan Moore, né? Sim, claro. É que eu não gosto que ele. O Alan Moore, né? Que é do V de Vingança também, né? Sim. Sim. Ele tá sempre reclamando das Sim. adaptações. Aham. Bem chato. Não, vai polêmica. Adora lançar polêmica aí. E daí ele lançou uma polêmica e ele volta, né? Ah, aparecer. O dinheiro ele não recusa. é tudo jogo de marketing, na verdade, né? Tá, e aí depois qual foi o próximo passo? O próximo passo em quadrinhos? É. Ou... Aí eu demorei um pouquinho mais, né, pra poder fazer, porque eu tava fazendo um quadrinho que, assim, olhem a cabeça da pessoa. Eu queria fazer um quadrinho que fosse em 12 edições e que ele saísse uma vez por mês. Tu tentou já pensar numa ideia Aham. grande saga, megalomania. Assim. Então fica a dica pra quem quer fazer Aham. quadrinho, não faça coisas enormes, não faça coisas muito megalomaníacas, Aham. não faça coisas muito mirabolantes também. Eu quero fazer uma saga espacial. Faça uma coisa pequenininha, Slice of Life, com poucas páginas, 8 páginas no máximo pra começar, né? Porque senão tu vai se perder, os leitores vão se perder e a coisa não vai ir pra frente, tá? Então fica essa dica. Tu pode ter na tua cabeça uma ideia gigante, mas assim, ela nunca vai sair do papel enquanto ela for Sim. só. Tu quer lançar ela gigantemente, né? É. Tu tem que. Faz um piloto, faz um experimento, deu certo, faz a continuação. É. Vai indo. Aí tu pode ter um universo na tua cabeça, mas na hora de apresentar pro público tem que ser aos pouquinhos, Sim. entendeu? Tá comprovado que a maioria das rotinas mensais, elas duram 6 meses. Depois o pessoal já abandona e vai pra próxima. Então, realmente, deu uma ótima dica. Já pega nisso, faz pouquinho. Uhum. 2, 3 meses. Qualquer tá. projeto, né? Isso E vale. faz um final em aberto, assim, que tu possa explorar depois, né? Se for um sucesso, né? Ou se não for tão sucesso e tu quisesse continuar a história, né? Sim. Não, Mas... Pode falar. Não, mas é isso, não investir tanto, porque isso pode ser ruim pra ti também, sabe? Tu vai ter uma expectativa enorme sobre a coisa e depois tu vai se frustrar porque a coisa não foi tão além quanto tu queria, desejava. né? Então, vai no menos é mais, sabe? Tá, e tu chegou a fazer essas 12? Não, eu fiz uma. Fez uma? vocês. Deixa eu ver. Ó, presente do nosso convidado. Nossa. Esse aí eu fiz Fratura. fratura exposta. Fratura exposta. Esse Legal, aí seria legal. o primeiro número das 12. né? Ter o roteiro. Meu e- roteiro, desenho do Jader Correia e algumas intervenções feitas pelo Matias Streb. Uhum. E aí era uma HQ de 16 páginas. Legal. E ela seriam 12 edições de 16 páginas. Só que daí no final das contas não tinha como fazer, né? Não tinha dinheiro, não tinha tempo dos desenhistas. Eu tinha os roteiros prontos, temas. E aí no fim, saiu em 2013, esse quadrinho, então foi minha, digamos, estreia nos quadrinhos, né? Porque antes era mais uma experimentação, né? Sim. É essa que tu acha que foi tua estreia É, mesmo, foi essa isso. aqui. Foi essa edição que nunca teve fim. Ela teve só uma edição? Teve, eu vou explicar. Ah, tá, vai, segue. Aí eu lancei ela na Feira do Livro de Canoas. Ah, de Canoas? Aham. Ah, que legal. E lancei na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que na época era Gibicon ainda. Gibicon 2. Só que a gente só fez o lançamento, a gente não tava nem com mesa lá, a gente só se enfiou lá. Ah, tem lançamento? Tem. É essa aqui e lançamos. Sim. E aí, então, ela virou, acho que em 2018, se não me engano, 4 partes. As 4 partes dessa personagem, a Melissa, que tá na capa, foram reunidas, então, num que eu chamo de Fratura Exposta Redux. Que seria uma redução das 12 edições. E aí o Jader e o Matias voltaram, outros desenhistas também voltaram para colaborar e fazer essa edição. Só que aí os personagens que teriam também arcos, eles acabaram sendo deixados de lado, Sim. né? E ficou só na Melissa, e saiu só isso aí, e aí isso ficou. Até agora. Acho que não vai, acho que não vai rolar. Quadrinhos eu vejo que no Ocidente, né, ela é uma arte muito colaborativa, né? Sim. Ela é muito... Tem o cara que faz
aí, às vezes o argumento, às vezes o cara que faz o desenho, que fala que faz o roteiro, aí depois o outro que faz o letrista, tu vai, quanto maior é a produção, a editora mais faz subdividir, né? É diferente de, sei lá, de um japonês que muitas vezes o mangaka ele faz meio que quase tudo ali, entendeu? No início, né? Depois ele tem assistente. né? Depois ele tem vários assistentes, né? Sim. Um pra cenário, um pra balão, um pra Como é que eles chamam? finalização. Aquele lance que eles até põem a película lá em cima, né? Como é que é? É um lance que eles põem uma película em cima e ficam colorindo. Ah, ridículo. Ridículo. Sim, né? sim. Mas... E é uma ideia que ela tem que funcionar em conjunto, assim, Sim. são várias mentes trabalhando juntas e às vezes tem que sintonizar Sim. ali pra E uma funcionar. outra dica, então, falando aqui pra câmera. Pode falar. Uma outra dica, faça quadrinhos com coletivos. Faça quadrinhos com mais gente fazendo. Aí vocês juntam as pequenas historinhas de vocês num Uma antologia. compilado, que é como essa antologia que eu trouxe pra vocês aqui. Ó, mais um presente. Nossa, tá. Estão ganhando bom. Vai anotar aqui. Ó. Deixa eu ver. Esse aqui já é mais grossinho. Ó. Ó, Essa antologia, a é o gente nome? pensou... Lady Horror Show. Lady Lady Horror Horror Show. Show. A gente pensou em usar a mesma personagem e pequenas histórias em que ela estivesse aparecendo, né? Só que ela vai pulando de gênero em gênero, né? Então vai Uhum. pra ficção científica, pro infantil, pro noir. Eu acho tão medieval. legal com as E aí vai obras que mudando. conseguem transitar, sabe? Isso, Tipo, vai eu mudando sou o horror, estilo mas do agora eu desenho. sou ação, mas agora eu Isso. sou isso. Eu acho tão legal. Essa que foi a ideia, né? De fazer esse quadrinho aí. E aí, então, fazer em coletivos, em várias pessoas juntas. No caso dessa aqui, não é uma antologia, é uma história só, né? Que conta essa jornada da Lady Horror Show. Uhum. Que a Lady Horror Show, ela tira a máscara e muda a vida das pessoas. É uma basicamente edição isso. única. Uma edição única, sim. E aí foi feita, vocês vão ver ali no final, que tem um monte de gente, né? Foi acho que umas 16 pessoas que fizeram. Né? Só esse pequeno quadrinho. 16 pessoas nesse quadrinho. Eu vejo que tu trouxe aí várias edições, e se eu dei uma olhada no teu site, assim, infelizmente eu não cheguei a... não tive o prazer de ler nenhuma, mas eu vi que tem uma publicação bem grande, Sim. assim, não só de quadrinhos, mas de livros, De né? livros Sim, sim. Tu consegue pesquisa. lembrar por cima, assim, quantos quadrinhos ou livros tu já Olha, eu acho publicou? que antologias de artigos, acho que foi umas 20, pelo menos. E acho que umas 20 também de quadrinhos. Tal de umas 40 publicações. Tanto que algumas já estão esgotadas, né? Porque a gente geralmente faz uma tiragem pequena, né? Sim. De 100 a 300, né? Não é uma independente, já a maioria das coisas não tem muito. Né? A gente mesmo acaba bancando, ou geralmente as tiragens maiores, elas vêm de editais, né? Que aí, alguns editais que eu consegui, elas vão para 1000 exemplares e tal. Mas geralmente, como é independente, a gente não pode... também, Fazer uma aposta tão alta, né? né? Sabe? Então vai de 100 a 300. Não, e é... Ou é também financiamento coletivo pelo Catarse, né? Então... Essa coisa que tu falou dos quadrinhos é meio... Tipo, tu não pode fazer uma tiragem muito grande porque tu não sabe se vai dar vazão. Uhum. Isso me lembra o Fábio Abu falando isso há anos atrás. Que ele fez os Combo Rangers, né? E na internet era bombado, assim, todo mundo conhecia. Aí ele foi lá fazer a tiragem e ninguém comprou. E ele falou que chegou ao ponto de dar nas estações de trem, porque ele não sabia o que fazer com tanto quadrinho. Mas é curioso isso, porque também não era material inédito, eu acho, nesse sentido. Não, né? eu acho que era uma compilação. De coisas da internet, né? Isso. Então tem que cuidar isso também. Se tu já publica na internet, tenta trazer alguma coisinha inédita ali. Eu ia falar, os teus quadrinhos são todos publicações físicas. Tu não faz a publicação dessas histórias ou alguma história exclusivamente online, ou também É online. difícil. É difícil. Teu foco é no quadrinho. Quadrinho físico, porque eu adoro colecionar, eu adoro ter Sim. o físico, assim, sabe? Então, pra mim, sei lá, ter o físico, estar podendo vender nos eventos, fazer as pessoas terem contato mesmo tátil, assim, com as coisas, sabe? Eu acho que é importante, assim, sabe? Por mais que o quadrinho na internet, ele tenha sua vazão, ele tenha sua popularidade, ele tenha sua importância, né? Também para cativar públicos novos. Eu acho que a leitura física, ela também leva para outros tipos de leitura, né? Além dos quadrinhos. Mas tu sabe que os quadrinhos ele é uma das poucas coisas que eu acho que não funciona online. Eu prefiro Tu acha? físico também, porque Qualquer quadrinho ou... qualquer quadrinho, mangá, quadrinho Mesmo ocidental, tirinhas, eu acho que daí já eu acho que a consegue. tirinha, ela funciona mesmo como tipo um meme, assim, sabe? Isso, até tipo eles funcionam bem, 6 quadros, mas passou disso, uma tirinha que já tem 2 páginas já fica ruim. Porque
todo aquele trabalho que a gente comentou antes, ele se perde na Sim. tela do celular. Sim, com certeza. E fora que tem artes, por exemplo, tem um mangá do Cavaleiro do Zodíaco chamado Episódio G. Uhum. Aquele troço no papel já é horrível de ver. É muito poluído, é muita cor, é muito traço. Se tu for tentar ver aquilo no celular, tu não consegue. Sim. O episódio... Tu pegou um exemplo ruim, talvez. Porque o episódio G... Eu não disse que é bom. Eu falei Não, que não. no mangá já é ruim de ver. Não. Visualmente não, porque o episódio ele tem um detalhe. Ele claramente, eu nunca fui a fundo pra descobrir isso, mas ele parece muito um quadrinho que o cara fez colorido e imprimiu preto e branco. É. Porque tu vê que quando o quadrinho é preto e branco, tu vê que o cara pensa, aqui é cinza, aqui Sim, é branco, contrastes, aqui que né? seria loiro, eu vou deixar branco, e o cara vai entender que é loiro. Uhum. Aí o episódio G parece que tu pegou um bagulho que tinha vários tons de vermelho, azul e cinza, e na hora de imprimir ficou tudo cinza. Uhum. E daí tu não entende nada. É muito estranho. É claramente alguém que ele tem umas páginas coloridas. Então é muito... Aquelas páginas duplas. Assim. Tu vê que o resto do é igual essas páginas coloridas. Só que o cara imprimiu em preto e branco. Aí tu não entende nada. Eu nunca fui a fundo, mas parece muito que é isso. É um negócio produzido em colorido, Sim. impresso em preto e branco por algum motivo. E a mesma coisa acontece quando um quadrinho é produzido só pra internet e depois vão querer adaptar pro impresso. Sim. Então, não sei se vocês já conheceram aquele Lore Olympus. Não. Não. Tá sendo publicado, que ele é muito famoso na internet. Sim. Né? Aí na hora deles adaptarem pro quadrinho físico, parece que as coisas não se encaixam, assim, não funciona bem a narrativa da página, sabe? Sim. Ela funciona quadro a quadro, ok. Uhum. Mas num layout de página, parece que não tem, sabe, esse sentido, sabe? Sim, e tem essa coisa, saindo um pouco da técnica em si, mas tem essa coisa de, se a coisa faz sucesso online, na internet, provavelmente ela não vai fazer no mundo, porque são públicos diferentes. A pessoa da internet, normalmente, ela não paga pelas coisas. É que tem umas fanbases muito fortes. Tu tem que criar uma comunidade, uma fanbase, porque Isso. geral é realmente Por muito exemplo, diferente. o Heartstopper, né? Que é Pior, virou até muito série, famoso, virou série e as pessoas continuam consumindo, né? Ela tá lançando cada vez mais produtos, né? Tanto primeiro digital, que acho que foi no Webtoon, que ela lançou primeiro, né? Depois ela lançou Físico. capa Não, dura, capa dura, mas- grandão, né? Chapoleta. Mas aquele lá até que funciona melhor, adaptado pro quadrinho, né? Pro quadrinho físico, né? Depois teve a série ainda, acho que vai ter filme, acho que vai ter, não sei, vai ter mais coisas. E é uma fanbase forte e também por ser uma fanbase queer, né? Sim. Que tá necessitada de produtos, Produtos Porque- bons sem ser estereotipado. né? exatamente, que por muitos anos foi ignorado, né? Então, qualquer coisinha que já faz mais sucesso, todo mundo sai correndo atrás. Mas falando ainda nesse assunto queer, essa coisa um pouco mais nichada, o teu Melissa, pelo que eu vi ali, ele é mais 18. Sim. E tu lançou na Feira do Livro, ali na Gibicon, né? Aham. Como é que foi o público ali vendo que tava lançando uma coisa mais 18, assim, com uma capa tão inocente? Então, eu acho que as pessoas não esperam, mas tá escrito ali 18 mais. Né? As pessoas não esperam, aí se dão de cara com a primeira página ali, que já é uma stripper dançando, né? Sim. Já ficam meio assim. Mas como esse quadrinho aí não fez muito sucesso, barulho, né? muito barulho, assim, acho que, né, passou em brancas nuvens, assim, não teve muito problema. Eu acho que também as avaliações que eu vi na internet sobre ele também não foram, assim, muito negativas, sabe? Mas também foi meu primeiríssimo, né? Sim. Então, também não esperava que... Que todo né? mundo falasse, É. no caso. E tu não tentou, assim, agora como produtor cultural mesmo, falar com alguns outros... É que eu, sinceramente, eu não sei muitos canais focados em quadrinhos, né? Mas tu não tentou ativar essas pessoas pra falarem do teu quadrinho, mandar uma, sei lá... Não, porque naquela época eu não tinha muito conhecimento tinha. das coisas, eu não sabia muito como funcionava e acho que eu só me considerei produtor cultural depois que eu comecei a produzir eventos, né? Ah, tá. E aí, antes eu não me considerava. Considerava quadrinista e pesquisador só. Sim. E aí agora, sim, que eu tô produzindo eventos, daí eu posso dizer que também sou produtor cultural e também tô produzindo editais para as pessoas e alguns quadrinhos também que as pessoas me pedem para editar e tal. Então daí eu acho que produtor cultural abarca todas essas coisas, né? Quadrinista, pesquisador, acho que dá
né, fechar um parêntese, né? Eu queria que tu nos falasse um pouco mais sobre a tua linha de pensamento, raciocínio para criar os teus quadrinhos, porque todo quadrinista, pegar as obras assim, como um todo, dá pra tu ver que ele tem uma linha ali, ele tem onde é que tá as fortes inspirações dele ali, e o raciocínio que ele fez para chegar naquelas histórias que são diferentes, mas no fim elas estão falando da mesma voz do mesmo autor, né? Do teu lado, eu vejo que tu tem muita questão queer nos teus quadrinhos, tu puxa muito isso e puxa muito do X-Men, né? Porque, a propósito que o X-Men, ele puxa muito essa questão, não queer, é que o X-Men Combate a preconceito. Combate a preconceito. Ele é genérico o suficiente pra conseguir abarcar todas as minorias. Ele já fez um programa aqui inteiro sobre X-Men, na verdade falando sobre X-Men 97, mas a gente falava sobre X-Men no geral, né? E eu bati muito nessa tecla, até tu falou, homem branco, tu parece o índio falando. Mas é muito isso que o X-Men, ele bate muito nessa tecla do opressor. Da família tradicional. O tradicional contra todo o resto. Né? E daí os mutantes viram analogia pra todo o resto. Como é que tu constrói essas tuas referências de X-Men e queer pra colocar nas tuas obras e qual a linha filosófica que tu segue assim para criar uma obra? A minha criação sempre vem de militância, vem de uma outra filosofia, vem de o que vem, assim, qual é o teu, às vezes, objetivo com a tua obra e tal. Eu fiz uma pergunta bem abrangente aqui, mas... Você foi enunciado muito longe. Até pra pessoa, eu quero comprar os quadrinhos, eu vou ali no site dele ver qual é a linha, o que é os teus quadrinhos e tal. Falando, assim, de maneira geral, assim, porque são muitas publicações, né? Pra falar de uma por uma vai demorar 5 horas aqui, né? Tu vai terminar a pergunta? Tá, desculpa. Não, acho que tem muito a ver com esse negócio de minorias, né? De pessoas que são subrepresentadas, talvez, né? Então, buscar mais representação para esse tipo de identidades, né? Porque também acaba sendo o que eu pesquiso também dentro da academia, né? Que tem a ver com representação, né? Tanto que eu fiz um livro chamado Super Gays, né? Que é sobre todos os super-heróis gays do mundo. Acabei encontrando mais do que as pessoas imaginam, que elas ficam apavoradas ou surpresas, né? Quando eu digo que foram 180, que eu achei, né? Nesse caso, ele não é um quadrinho, ele é uma coletânea analisando e mostrando. Isso, ele é tipo como se fosse uma enciclopédia dos super-heróis gays. Sim. Aí tem um verbete para cada um deles, mas também tem textos se aprofundando mais sobre, por exemplo, por que acham que Batman e Robin são um casal gay. Sim. Mas não são. Né? Sim. E assim vão outros textos. E também no final tem um texto que sumariza todos esses achados, dizendo, eles são mais da Marvel, são mais da DC, eles são mais eróticos, eles são mais underground e outras características entre eles, né? Mas então a minha ideia é trazer essa representatividade, né? Trazer não só para pessoas queer, mas também para mulheres, para negros, né? Tanto que aqui no Mandinga, pode mostrar. Por exemplo, a protagonista é uma mulher negra, mas é uma lenda, né, no caso. Né? Ela é uma lenda, tá aqui. O personagem. Sim. Né? E aí tem no Bem na Fita também, que eu trabalhei, que era uma criança, uma menina negra também, né? Então, pegar e dar voz para essas pessoas, né, que geralmente não são retratadas nos quadrinhos, principalmente os quadrinhos de super-heróis, né, que são, geralmente, como tu falou, o homem branco, é o que impera, tá ligado? Heterossexual, né? Sim. Então... Não só quadrinhos, né? Tu pega tudo que é tipo de obra, assim. É mais dos anos 2010 pra cá que tem tu visto mais pluralidade e na cultura pop como um todo, né? Antes disso, tu parar pra ver, era muito, sei lá, aquelas séries americanas de só branco, novela brasileira. Às vezes, minha mãe, às vezes, tá vendo no canal Viva, novela antiga, eu olho assim, só tem branco, não tem, é só classe média branca, não tem, não, sabe? No máximo tem as mulheres ali, tá? Olha lá, sabe? Mas aí, então, a ideia é trazer essa representatividade, né, também. E... Turma da Mônica, que a gente falou, né, que... Também eles se esforçam hoje pra ter. E aí, nos anos 2000, tava falando, tem uma pesquisadora que traz a Era Azul dos quadrinhos. Era Azul dos quadrinhos, que tem a Era
de ouro, de Prata, prata, ouro. blá, blá, blá. Ela inventou, propôs, né? Sim, Dentro legal. do artigo dela, Era Azul dos O Quadrinhos, que seria? que seria baseada nas redes sociais. Que as redes sociais teriam dado esse impulso identitário nos quadrinhos, né? Para trazer mais representatividade, mais representação. E o azul vem do Twitter, vem do Facebook e vem do Tumblr. Que os três têm nos seus Sim. logos o azul. Sim. E ela quer então trazer, enquanto as outras eras elas eram materiais, elas eram palpáveis, Sim. tinha esses metais, ouro, prata, ferro, Sim, bronze, enfim. A era azul é impalpável por causa do digital. Ele é uma cor. Ela é uma cor. Então é bem curioso isso, né? E por acaso eu comecei, então, a trabalhar com quadrinhos criados por mim, né? Dentro disso que ela chama de Era Azul, né? Que Sim. começou lá na década de 2010 e tal, como tu mesmo falou. Né? E a gente tá vendo que, não só no Brasil, mas acho que no Brasil principalmente, a gente tá tendo muitos autores queer, muitos autores mulheres, negros e tal, se destacando, tendo seus quadrinhos premiados, sendo destacados, né, e tal. E tá crescendo cada vez mais essa representação, né? E novos olhares para esses quadrinhos, novos temas, né? Fora daqui que era comumente visto, né? Sim, fora do padrão. Uhum. A gente teve aqui o Pedro Leite, Uhum. ele fez um quadrinho, ele tem um quadrinho Sofia Otto, Uhum. e ele comentou que quando ele tava ali ele inseriu a Sofia, que é Uhum. baseada numa sobrinha dele, no meio de uma família branca, Uhum. e aí ele foi criticado por pessoas negras, que aquilo estavam tirando a negritude dela, né? Tipo, estavam tirando o ambiente social de um negro e deixando meio que tu pega um branco e só trocou a cor. Uhum. Quando tu se propôs a fazer Mandinga, ou quando tu se propôs a fazer outras histórias de queer, tu sentiu não sentiu, mas enfim, tu já ouviu algum tipo de crítica? Às vezes ela vem disfarçada como construtiva, mas na verdade é só hate óbvio, Uhum. de alguém tentando só minimizar o teu trabalho. Até branco tu não sabe o que tu tá falando, algo do gênero. Nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos eu nunca tive esse tipo de Ataque, sei lá. esse tipo de coisa. Inclusive, eu acho que nos eventos de quadrinhos, eu acho muito legal, assim, que quando eu tô vendendo Mandinga, as pessoas negras vão atrás do quadrinho e elogiam o quadrinho. Eu tinha o Divas Brasileiras, né, que era sobre mulheres brasileiras, então as mulheres iam atrás, achavam legal, elogiavam o quadrinho, me chamavam para falar sobre o quadrinho, ou, enfim, né, elogiavam. Eu tinha o Dobras, que também falava sobre ascendência nipônica, né, e cultura nipônica, e daí também as pessoas nipônicas se interessavam. Então eu acho que nesse sentido eu nunca tive, na direção dos quadrinhos pelo menos, tive uma aceitação muito maior, até porque eu estou escrevendo pessoas humanas, eu não estou escrevendo porque ela é negra, porque ela é japonesa, ou porque ela é uma mulher e tal. Sim. Todos têm os mesmos sofrimentos, todos sofrem da mesma coisa por serem deixados de lado, por não serem representados, né? E eu não vou tratar exatamente sobre isso, né, no quadrinho. Eu vou colocar essa pessoa em destaque, mas não necessariamente por causa disso, né? E claro que tem coisas que, por ela ser do jeito que ela tem determinadas características, ela tem determinadas coisas. Mas eu tô escrevendo uma pessoa humana ali, Você né? nunca te acusaram de estereotipar, assim, ou de forçar a barra, assim. Não, até porque eu também não tento forçar, até inclusive eu fiz um quadrinho sobre gaúchos aqui, né? Aham. E Não, mas gaúcho adora ser estereotipado. Sim, Gaúcho é sim. diferente. Gaúcho é uma raça que tu bota cheiro e fala, é isso mesmo, cara, bota mais. Põe um baile agora. Eu sou fã, quero service. Gaúcho é esse cara, tá ligado? Como é que é o nome desse aí? Guasca Guascas Mascarados. Ó, que legal. é o teu Só ramo que de... ele também tem Ah. uma coisa queer, né? Não vou revelar Sim. o que é, mas também tem essa pegada. E, digamos, sobre gaúchos eu poderia falar com propriedade ou não? Porque eu não sou desse TG. Ah, E aí, será? Que eu não sou de... Mas tu é gaúcho? Pois é, mas e Sim. aí? mas tradicionalista ele não é. sim, claro. E aí? Né? Então Sim. tem muitas nuances, né? Eu já vi uma pessoa defendendo, um pesquisador, né, literatura, defendendo que muitas vezes sim, critica muito aquela coisa de lugar de fala. Lugar de fala. Que assim, é importante tu ter a voz da pessoa daquele meio, Uhum. mas também
colabora muito pro debate, pra discussão, enfim, pra tudo, o olhar de uma pessoa de fora, porque uma Sim. pessoa de fora do furacão às vezes consegue ver uma série de detalhes e coisas que uma pessoa de dentro não consegue ver, e o contrário é verdadeiro. Sim. Então, não é o lugar de fala é dos dois, é tanto de quem não é o queer ou não é negro, quanto de quem é. É a junção dos dois que faz o debate e o negócio evoluir. Não é tu ficar só preso num, assim. E eu acho que o importante quando tu faz um trabalho representativo, assim, né, digamos assim, com representatividade, ou buscando representatividade, é que tu mostre para pessoas que estão sendo representadas ali para ver se tu não tá fazendo alguma gafe, né? Sim. Alguma coisa assim fora do comum, que tá ofendendo, que tá ofensivo e tal. Até porque tu não representa todos daquela. Mesmo Sim. que tu seja. Tu faz parte do pessoal do queer, LGBTQIA. Uhum. Eu sempre me perco tanta letra. Sim, sim. Mas tu também não representa todos, né? Sim. Porque mesmo essa a pessoa, eu sou negro, Tem mas eu não nuances, represento todos os negros. Sim, sim. Entre eles também tem. Cada vivência é uma vivência, né? Sim. Exatamente. Talvez tenha negros que sofreram menos preconceitos do que outros, e tem o fato da colorização da pele, né? Que o pessoal fala que tem os que têm mais uma pele mais escura, uma pele mais clara, que pode se passar por brancos ou não, enfim. Mesma coisa, pessoas LGBTQIA+, que tem mais passabilidade, que conseguem se passar por héteros ou não, né? Sim. Então, E existem principalmente- nuances, né? Principalmente aqui no Brasil, que é uma putaria, né? Ele tem um monte de pardo, aí tu não sabe se o pardo é branco, o pardo é negro, sabe? Então é um assunto muito complexo, né? Sim. Mas eu queria ver contigo, quando tu lançou o Super Gays, se teve retorno de pessoas mais novas, que ainda estavam tentando se encontrar, Porque a sexualidade também é uma coisa muito... eu não quero usar a palavra fluida, mas é uma coisa que tu pode achar que tu tem uma orientação, e aí depois tu entender que não tinha, sabe? Não tem problema. E então, tu teve feedback de pessoas mais novas que estavam querendo entender direito o que elas eram e tiveram inspiração nesses heróis que tu conseguiu listar? Porque assim, eu conheço, acho que menos de 5 heróis que declaradamente são Sim. homossexuais. Mas eu acho que é importante eles existirem. Então, se existem 180, é melhor ainda. Sim. Teve esse feedback? É que a diferença do queer pro negro ou gaúcho, que for várias coisas, é que tipo, o negro, ele nasceu negro, é visível. O queer, ele é aquela coisa que ele ainda tem... Mais interiorizado. É meio que o X-Men faz muito esse paralelo, Sim, né? sim. Eu lembro que tem uma historinha que eu lembro até hoje que eu li, que tava o Homem de Gelo, e ele tava... que ele conseguia virar gelo e virar normal. Aí tem uma hora que ele fala pro cara, tô com um problema aqui. Qual o problema aqui? Acho que é pro Noturno, ele vai falar. Ele abre o peito e o gelo não tá desfazendo. Ele tá ficando com gelo permanente, ele tá cada vez mais ficando gelo. Aí, sim, claro, agora tu não vai poder mais ficar escondido e virar um maninho normal, né? Agora tu vai ser que nem nós, que é 100% mutante o tempo todo. Então aquela coisa, a pessoa queer que ela se esconde pra viver socialmente, enquanto a pessoa negra ou outros não tem essa opção, eles estão sempre visíveis, né? O X-Men faz isso para elas. Sim. Eu atrapalhei a tua pergunta aí. Não, eu queria saber se teve feedback desse pessoal um pouco mais novo que ainda tava no armário, digamos assim, Sim, sabe? sim, Pessoal que precisava de um pouco mais de Então, luz. tive feedbacks muito do blog, quando eu tinha meu blog, que era um blog chamado Splash Pages, né? Que eu falava sobre quadrinhos e tal, e muito sobre a questão de representatividade, principalmente queer, porque naquela época também era um dos poucos lugares que falavam, né? Hoje em dia tem bastante lugares que falam sobre isso, e principalmente dentro da seara dos super-heróis, né? Que sempre foi um lugar... Os quadrinhos já é um lugar machista, né? Sim. Então, o quadrinho de super-heróis já é mais machista ainda, né? E então algumas pessoas vieram, olha, que bom que tu falava sobre isso, porque era um dos poucos lugares que eu me sentia bem para poder ler sobre quadrinhos e relacionado com LGBTs. A partir disso eu consegui me entender melhor, me consegui ficar mais em paz comigo mesmo, vendo que tem personagens que são assim, que não é uma coisa tão alienígena, né, como eu pensava. Né, para mim também foi importante isso, né, porque eu também me assumi a partir de um quadrinho. Né, foi o fan home da Alison Bechdel. Qual o nome, repete? É o fan home da Alison Bechdel. Não conheço. É um quadrinho autobiográfico, né, que ela fala sobre como ela se assumiu e como depois ela foi descobrir que o pai dela também era gay, né, e o pai dela, acho que depois que se assumiu pra família e pra ela, meio que ele morreu num acidente, mas ela suspeita que foi um suicídio. Né? Então, que é uma coisa que ele não conseguia lidar de tal forma que, né? Então,
assim, pra mim foi importante o quadrinho nessa assunção da sexualidade, né? E eu acho que então para as pessoas ter a representação na mídia é tão importante quanto eu achei que foi para mim, né? Então por isso que eu também faço esse trabalho de representatividade queer, digamos assim, né? E que às vezes eu até acho que eu tô fazendo demais, porque às vezes eu vou em eventos e as pessoas não se interessam pelos meus quadrinhos, talvez por causa dessa temática muito extensiva, né, de gênero e tal. Não só queer, mas também falando sobre mulheres e tal. E assim, então, dentro do blog, assim, as pessoas já comentaram Já lá, falaram, né, sim. e já falaram ao vivo também. Acho que alguns grupos de pessoas LGBTs acabaram sendo criados também a partir do blog, né? Eles acabaram se reunindo e tal, em eventos, e às vezes eles iam lá e falando comigo e tal. E os super gays, no caso, eu vejo pessoas de famílias que estão com os filhos, que estão se entendendo e tal. E, olha que legal esse livro, meu filho, vem aqui, dá uma olhada, ou minha filha e tal, dá uma olhada, vê se tu acha que a gente deve comprar ou não, sabe? Uma coisa mais carinhosa, assim, com os filhos, sabe? Sim, Que às vezes tentando abraçar a pessoa. que às vezes a gente vê que tem pais que não querem nem que chegue perto, sabe? Esse tipo de material. Outros pais parecem acolher esses filhos e querer ver se os filhos têm interesse para eles se entenderem melhor, para eles desenvolverem melhor essa sexualidade, sabe? É aquela velha história, né? As pessoas mais velhas, né? Elas tratam sexualidade como se fosse uma escolha. Ah, não, eu posso escolher se eu vou gostar de uma. Não, cara, isso já tá dentro de ti. Entendeu? Tu sabe se tu vai gostar de uma. E a família, pai, mãe, a única coisa que eles conseguem, irmãos, a única coisa que eles conseguem escolhendo tentar arrumar a pessoa que eles amam é afastar ela, né? Então é interessante. Eu fico até um pouco triste no que tu comentou, que de repente, por tu estar sendo ativista nessa coisa, talvez eu acredito que realmente aconteça, porque é um assunto muito frágil, que não deveria ser, né? Porque eu acho que de todos os preconceitos idiotas que existem no nosso mundo, o que a pessoa faz com o próprio corpo na intimidade dele deveria ser o menos vigente. Mas ainda assim é preciso dizer, sabe? É preciso dizer que a pessoa precisa ter uma certa liberdade para poder fazer o que ela quer, o que dá prazer para ela e como ela se sente aceita. Só que aparentemente isso é um pecado. Sim. Mas espero que tu não largue essa bandeira, sabe? Sim, porque sim, a sim. gente precisa de cada vez mais pessoas. Eu acho que o Gabriel quer falar uma coisa. Não, eu quero eu quero que tu daí continue a conversa indo pro teu personagem, pra criação do Boy Magia. Como é que você chegou? Porque ele é o personagem, como é que foi? Foi colaboração? Foi uma cocriação com o Chris Gonzatti, que é do Diversidade Nerd, né? E a gente tava numa CCXP lá, acho que era a primeira que ele foi e tal. E acho que foi em 2020. Acho que foi uma das primeiras depois da pandemia, acho que 2021. É um quadrinho, Boy Magia. É um quadrinho, isso. Tá. Foi primeiro, acho que 2021. Acho que daí ele foi convidado, né, pra CCXP. E aí ele me falou, que tal se a gente criasse o nosso super-herói LGBTQIA+, né? E aí, conversando, cheguei no nome Boy Magia, né? Esse é o nome já meio zoeiro, piada. Sim, né? sim. Todo quadrinho ele é cômico. Esse negócio da questão do desbunde, né? LGBT, né? Que é uma porta de entrada pra pessoa perder preconceito, sabe? Sim, tipo, sim. Querendo ou não, assim, era estereótipo, era não sei o que lá, mas assim, o negro zoeiro daqueles filmes de comédia. É uma porta de entrada pra as séries de comédia de pessoas negras, é uma porta de entrada para as pessoas verem, pessoas negras são legais também, de quebrar preconceito, próprio gay ou outro tipo de estereótipo. Eu acho que a comédia é muito ela permite tu zoar, tu fazer piada, mas ela entra mais fura mais bolha. Isso que dá pra dizer, sabe? Ela desarma as pessoas. Desarma as pessoas, Desarma isso. as pessoas. Né? Eu tinha um bottom, uma época eu vendia bottoms, né? E eu tinha um bottom que eu mesmo tinha criado de zoeira, que eu peguei uma foto do Harry Potter, eu pintei ele de rosa, assim, a roupa dele, escrevi Boy Magia. Sim. Era um dos meus bottoms mais vendidos. Só que foi mais ou menos desse meme, só que era um meme do Harry Potter chapado. Sim. Que era daí veio Boy Magia, enfim. E aí era contra o Monstro do Armário, primeira edição, né? E daí tem a já uma clara não diz. Assim. E aí todo o quadrinho ele é uma zoeira, né? Ele é uma zoeira não só com o preconceito, mas também uma zoeira com o mundo LGBTQIA+, e suas gírias. Então
talvez para uma pessoa hétero que não entenda um pouco, pelo menos um pouquinho das gírias LGBTQIA+, vai ficar meio em outra língua ali, Sim. o quadrinho, né? Porque a gente usou bastante gírias e a gente não necessariamente colocou um glossário ali, Sim. mas... Os entendedores entenderão, sabe? Isso. E aí a gente conseguiu o Dan Verdura, que é um desenhista de Recife, né, para fazer o quadrinho, e ele tem uma arte, assim, uma narrativa de quadrinhos, assim, sensacional, né? E aí o Chris também conseguiu com que a Erika Hilton fizesse o prefácio e a Rita Van Hunt fizesse o pós-fácio. Mas é chique que... E aí a gente lançou a primeira edição independente. E quando a gente foi lançar a segunda edição, né, porque ia fazer uma continuação e uma nova edição do By Magia, né, do volume 1. Sim. A gente foi negociar com uma editora, só que essa editora, o que ela fez? A gente fez uma campanha no Catarse e ela ficou com todo o dinheiro e não entregou nada pra ninguém. Puta. A gente Sério? teve que fazer uma terceira campanha, Vocês estão até agora... Vocês fugiram com a grana? Sim. não só com a nossa, tem outras pessoas e das pessoas que apoiaram ali, né? E a gente teve que fazer uma terceira campanha, então, pra poder lançar e entregar pras pessoas. Sim. Então, tem 2 edições, então, da magia. Tem o By Magia contra o Monstro do Armário e o By Magia Evangélico. Os dois... Eva Angélico. Eva, eu já não entendi. Tem uma drag queen que se chama, que o nome dela civil é Angélico, e quando ela vira drag é Eva. Legal, sacada. E tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Sim. 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 É nessa história, o Boy Magia ele enfrenta um evangélico radical, televangelista e tal. Legal. Não, eu quis dizer Evangelho, um anime. Evangelion não. Não vai entrar em robô Na gigante verdade, em nenhum momento. Na verdade, sim, porque numa hora o Boy Magia cria um Robocop gay gigante, Legal. Então que ele enfrenta um monstro gigante. Sim. Muito bom. Robocop gigante. Então, de certa forma, tem. Sim. E quando tu falou aí do Catarse, mas tu também comentou antes de edital, como é que rola os editais, assim? Tu te inscreve normalmente ou tu já tá pegando experiência tanto pra fazer os eventos? Como é que tá Pra sendo? evento é mais difícil, né? Mais complicado. Pra publicação eu tenho mais experiência, né? Eu já acho que fui contemplado em 4 editais de publicação e mais um de trajetória, né? Então, geralmente eu espero saírem os editais nos sites das secretarias, ou na Funarte, ou no Ministério da Cultura, que agora voltou a ter o Ministério da Cultura, né? Graças a Deus. Ou então nas secretarias de cultura municipais ou estaduais, ali eu dou uma olhada geralmente nos editais, vejo se tem como me encaixar de alguma forma e faço a proposta do edital. Né? Que legal. Então, geralmente, essa produção cultural é fazer essa proposta do edital, fazer o orçamento, fazer, né, todo o cronograma, justificativa, apresentar uma obra e tal. Tem alguma obra que tu lembra que tu foi resultado de um edital? Sim, o Divas Brasileiras, por exemplo, o Mandinga, que tá aqui, foi edital também. Um dos primeiros quadrinhos que eu fiz, que foi sobre ficção científica e alienígenas, que é o Desastres Ambulantes também. Só que os 3 foram editais de fora do estado. No estado, assim, eu nunca consegui. Não consegui ainda. Só esse de trajetória que foi por Porto Alegre. Né? Bacana, cara. O papo tá muito bom, Tá muito legal. mas infelizmente a gente tá com o horário já em cima do nosso. Sim. Mas tinha mais perguntas aqui pra falar, mas... Nossa, tinha muita coisa ainda pra falar. Sim. Não, esse cara aí, quem quiser conhecer mais o trabalho dele, entra um pouco no site dele ali, ou no Instagram dele, a rede social dele vai estar linkada aqui embaixo. Ele tem muitas publicações, Olha só bem umas legal. coisas que ele trouxe aqui, ó. Aí vem os Super-Humanos. E, ó... Um quadrinho sobre a gênese dos super-heróis, como é que a cultura gerou os super-heróis. legal. Aqui o Pai Tá On. Que é um fanzine sobre incels e masculinidade geek. Não, e pior que é uma incel mesmo, tem um formato de incel também. Né? Incel. Formato de fanzine. Aí. Tem formato de incel também. Incel é tudo pequenininho. Tem tamanho pequenininho igual os incel. Exatamente. E aqui, ó, olhares sobre o Wolverine. Essa é pro Barba. Pior, né? Isso aqui é pro Barba. A gente entrevistou Um amigo nosso que cosplay do Wolverine. Ah, sim, Ele conheço. faz várias versões Sim, do Wolverine, sim. O pessoal, tu vai bastante, atualmente, tu tem ido muito nesses eventos de Bicon, Comic-Con, aqui do estado, tá, inclusive. Inclusive, eu tô produzindo um que é o Gibitri, Fala sobre que vai ser em maio, né? Vai em que ser cidade? aqui em Porto Alegre, vai ser lá no legal. centro, na Cirandar, que é bem pertinho do viaduto da Borges.
Vai ser 3 dias, né? Vai ser 15, 16 e 17 de maio, Legal. só sobre quadrinhos. Legal. Nos deixa avisado pra gente Vamos ver se aparece pra aparecer lá pra gravar um aparecer vídeo lá, lá. então. Mas, de novo, muito obrigado pela presença. A porta vai estar sempre aberta. Com certeza a gente vai querer te chamar de novo. Estou à disposição. Agradecemos demais, porque realmente a gente deixou muita coisa de fora. Links do Guilherme tá aí, siga o trabalho dele, compre os quadrinhos dele, muito legais. Eu até hoje eu não tive a oportunidade de ler nenhum, mas eu vou estar. Assim como o meu quadrinho do Máscara, que tá quase há 2 meses contigo. Isso aí é uma outra história. Mas comente aí se você já leu algum quadrinho dele, se você já se encantou com alguma história dele. Se você lia o blog dele ou o que for. Se tu tem um amigo que curte mais essa parada de inclusão, manda os links pra ele. Indica pra ele, compartilha. Pra ele saber mais, porque assim, cara, é muito fácil ficar apoiando uma pessoa que nunca teve ideia que tu existe, tá ligado? E gente daqui merece apoio, beleza? Exatamente. Então, alguma palavra final? Tu quer falar alguma coisa? Eu acho que me sigam nas redes, né, por favor. Né, @GuilhermeSmi ali. Tenho também um Substack, né, que é aquela rede que tem mais de texto, que tá voltando agora, né, que é desmiolado.substack.com. Muito bom nome. E se me virem nos eventos, deem um oi, né, talvez eu esteja na Comic Con RS, mas com o civil, né, com mesa ali. Mas geralmente tá caro comprar mesa nesses eventos. Não geralmente. Só mais barato fazer um evento sozinho do que comprar uma mesa do Comic Con. Eu vou fazer, tal qual o diabo saiu do céu, eu vou fazer um outro céu com putas e charuto. Geralmente eu vou estar nesses eventos Bienal de Quadrinhos, o FIC, talvez CCXP, também CCXP tô dando um tempo também. Mas, né, se estiver por aí, podem dar um oi ali, conversar sobre quadrinhos à disposição. E continuem lendo bastante, principalmente quadrinhos. Perfeito. Esse pessoal. Beleza, então, até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau.